Está iniciando mais um episódio do Papo Entre Elas. É um podcast que faz parte da exposição Elas 2024. O criador, Wesley Andrade, a exposição é assinada por ele. Inclusive, o Wesley é um fotógrafo renomado no ensaio portrait. E hoje eu estou recebendo duas homenageadas da exposição Elas. Primeiramente, um bate-papo com doutoras, né? Porque eu estou conversando com a farmacêutica Natasha Maier e também a ortodontista Mili Moutinho. Sejam muito bem-vindas no Papo Entre Elas. Muito obrigada. Agradeço o convite. Muito obrigada pelo convite. Quero fazer uma pergunta para as duas. Quando se precisa dar um turbo na carreira, quando se precisa se dedicar aos estudos, como que as mulheres fazem? Estudo, carreira, filhos, casa, marido, ainda vem aquele sentimento de culpa ou existe um jeitinho atualmente para se resolver essa questão? Mas vocês vão me responder essa pergunta daqui a pouquinho, porque antes nós vamos agradecer aos patrocinadores, porque sem eles não seria possível a exposição Elas e também o podcast Papo Entre Elas. Primeiramente, quero agradecer ao Shopping Ponta Negra, ao restaurante Pobre Juan, onde nós estamos realizando esse podcast, também à empresa Art Frame e ainda a Casa Alfajor. E, claro, toda a minha produção hoje, Maison Lu e Lux. E agora sim, vocês já podem responder a pergunta. É uma pergunta, no mínimo, interessante, porque, assim, quando a mulher foi para o mercado de trabalho, ela não abriu mão da casa e dos filhos, né? Então, a gente sabe que sempre teve essa cobrança para a gente dar conta de tudo. E que o homem não tem essa cobrança toda. Então, vem aquela situação, como ser uma boa mãe, mulher, empresária, né? Um misto de professora, porque ainda tem que cuidar de lição de casa, de supermercado, de tudo. E eu consegui entender isso, Artemisa, no dia que eu parei de me cobrar tanto ser a mulher perfeita. E eu lembro muito nítido que ano passado eu tive um momento assim que eu dei uma acelerada muito grande na carreira. Eu estava com congresso, com eventos, com tudo. E eu tenho uma filha de 5 aninhos, né? Então, eu fiz o óbvio. Eu sentei, o óbvio que às vezes a gente não faz. Sentei e conversei com ela. Falei, meu amor, mamãe agora daqui até aqui vai precisar dessa situação, então eu vou trabalhar muito. Talvez eu não esteja tão disponível para conversar, para brincar, para tudo. Vou estar aqui, mas talvez não com a mesma energia, com a mesma intensidade. Mas se ajuda a mamãe, porque desse dia aqui, a gente foi lá no calendário, a gente marcou o dia que ia terminar esse caos todinho. Falei, desse dia em diante, a nossa vida volta ao normal até o próximo turbo. Então, assim, foi legal que ela não só não me cobrou, como ela se inseriu na minha agenda, ela colaborou. Às vezes eu estava cansada, eu lembro de um dia que eu dormi no tapete da sala, né? E ela foi lá toda preocupada, pegar um travesseiro no quarto, ela fez a mamadeira dela sozinha para não me dar trabalho, me cobriu com o edredom. Então é legal que, assim, na hora que eu parei de me cobrar e eu inseri os outros junto, ainda teve aquela colaboração, que eu mostrei que eu era só um ser humano como outro qualquer, que eu ia falhar em algumas coisas. Mas eu acho que o imprescindível é a gente não só colocar eles para participar, é dar um prazo. Tudo bem, alguns dias de folga, depois a gente liga o turbo de novo, mas todo mundo entendendo é muito mais fácil. Admitir isso, doutora, Com é certeza. importante. Com e, além certeza. disso, dividir as tarefas também com o parceiro? Muito. É justamente isso de ter... A gente não consegue fazer nada sozinho, né? Então, a gente precisa realmente da parceria da família. É o nosso alicerce, é a nossa base. Então, correr para trabalhar, correr para fazer tarefa de menino. Eles precisam realmente entender por que a gente corre. Por que nós estamos passando por isso? E eles têm que se inserir. Eu concordo com a Natasha. Essa inserção da família é que faz, é que dá o suporte para a gente poder fazer as coisas mais leves, né? Trabalhar mais leve. E eu também tenho meus filhos têm 13 anos e quando eu chego em casa, tem dias que o jantar já está na mesa. Quando a gente chega à tarde, eles já colocam o jantar na mesa, porque a gente sabe que a gente chegou tarde, sabe que a gente estava trabalhando, justamente para amenizar. E o mais legal é que ninguém manda, né? Eles percebem, a gente acha que não, às vezes a gente tenta poupá-los, mas eles percebem. E quando eles se inserem,
aí as coisas ficam mais fáceis. Eu acho que o mais legal disso tudo é que eles ainda vão se enxergando já trabalhando desde aí, né? E isso é muito importante, que a gente também trabalha muito pelo futuro cidadão, para não ter alguém assim nessa geração, nem essas crianças aí que não trabalham, não estudam e acham um absurdo ter que fazer. Então, quando a gente insere na nossa rotina, já vão acostumando que trabalhar é bom, trabalhar faz bem, trabalhar que traz sustento, né? Verdade. E é engraçado que hoje eles já estão pensando em o que fazer, como ser o profissional, que faculdade, se vale a pena fazer faculdade. Eles começam a questionar. Com 13 anos. Eles com 13 anos. Queria saber de vocês, duas doutoras, como é que a área da saúde entrou na vida de vocês? Vocês já pensavam isso lá atrás? Já sabia desde criança ou não? Onde Olha, foi esse encontro? A minha história é bem curiosa com a farmácia, porque eu não sabia o que fazer na época do vestibular. E eu lembro que na época minha escola contratou uma equipe inteira de psicólogos para fazer aquele exame vocacional. E eu falei, finalmente eu vou descobrir para que eu sirvo, né? Para qual a minha aptidão. E eu lembro que eles ficaram chocados com o resultado, me chamaram para dizer assim, o pessoal da empresa: uau, você deu completamente apta para todas as áreas, não interessa se é humanas, exatas ou biológicas. Eles estavam maravilhados com o resultado, que deu um resultado de QI muito elevado, total. E assim, apesar de ser legal para eles, para mim não resolveu meu problema, que eu continuava sem saber o que fazer. E naquele período eu tinha passado o ano inteiro fora, estudando, morando nos Estados Unidos. E eu lembro que, inclusive, quem me matriculou no vestibular foi meu irmão. E eu falei assim, ele leu todos os cursos disponíveis, eu não gostei de nada. Falei, você me conhece desde que eu nasci, então coloca aí o que você acha que eu tenho cara de fazer. Ele falou, você é louca? Eu falei, não, quem não quer, qualquer lugar que você quer ir, né? Você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. E eu lembro que ele colocou jornalismo, que ele falou que eu gostava de conversar com as pessoas. E aí, no último dia de aula, que eu ainda voltei para encerrar o terceiro ano, eu amava química. Na realidade, eu era meio nerd, eu amava todas as matérias, mas eu tinha uma paixãozinha ali por química. No último dia, eu me despedindo da minha professora de química, aquele tumulto, ela virou e falou assim, faz farmácia. E eu não tive oportunidade de perguntar o que um farmacêutico faz, por que ela me mandou fazer farmácia, mas eu tinha uma admiração tão grande por ela e uma confiança no que ela sentia por mim, que já tinha saído o cartão de confirmação. Eu fui lá na Convest mudar o Qual o nome dela? Wayne, né? Aí eu fui lá na Convest mudar e farmácia. Eu lembro que o rapaz ainda disse assim, sai a relação candidato-vaga, todo mundo quer o menos concorrido. Eu falei, moço, farmácia só está perdendo para direito e medicina esse ano. Aí ele mudou, eu fiz e passei em 5º lugar ainda para farmácia, e eu tive a oportunidade de encontrar com a Wayne 10 anos depois de formada só. Eu me encontrei na farmácia, eu me apaixonei pela farmácia, eu realmente não sei o que eu saberia ser se não fosse ser farmacêutica, e eu amo cosmetologia. Seria uma ótima jornalista. E na primeira pós-graduação que eu fiz, a minha dedicatória foi para ela. Eu falei, não sei se um dia ainda vou encontrá-la de novo, mas aí um dia eu estou no shopping passando, quando eu encontrei, eu falei, não, eu preciso encontrar essa, eu preciso chamar essa mulher e agradecer pela minha carreira e pela minha vida. Então, assim, foi uma professora que eu confiava no último dia de aula que disse, e eu caí na farmácia ali, até então sem saber o que o farmacêutico fazia. Hoje eu sou completamente apaixonada e lá se vão quase 20 anos de profissão. Olha, que linda história. Muito bonito. E a doutora Mili? A odontologia entrou na minha vida no 3º ano. Desde o primeiro ano, eu já sabia que eu tinha vocação para biológicos. Eu ia ser saúde, não sabia o que, mas a saúde era saúde. E eu tinha uma visão da odontologia, o glamour da odontologia. Eu queria, e eu tinha como referência alguns profissionais e eu queria ser como eles. E aí eu entrei há 26 anos de graduação, 20 de orto, agora 12 de harmonização. E a cada dia eu me sinto mais realizada. Principalmente que eu já estou há 17 anos na docência, na odontologia, e ver o que a gente faz com cada um dos alunos, com o que a gente transforma na profissão deles, é extremamente gratificante. E a odontologia é linda, é linda. O que você devolver a autoestima para o paciente, resgatar a autoestima, resgatar a função, é maravilhoso. Queria que vocês falassem
O que é ser um profissional realizado mesmo? É conseguir tudo que almeja, dar certo em todas as áreas da profissão? Ou, por exemplo, às vezes você ama a sua profissão, tem alguma coisa que não vai muito bem, mas por amor àquela profissão, você não se vê fazendo outra coisa. Queria que vocês explicassem o que é realmente ser um profissional realizado na profissão. Olha, eu me sinto muito realizada na área farmacêutica, né? Eu acho que tem muito do que a Mili falou, né? De você mudar a vida da pessoa. Eu fui para uma área que é a farmácia personalizada. São fórmulas feitas de acordo com cada ser humano. Então, é resolver cada problema um a um e ver o paciente melhorar. Né? Você vê com suas formulações, você levantar alguém do leito, isso não tem dinheiro que pague. É claro que a gente sabe que a gente precisa do retorno financeiro, porque a gente tem família, tem que sustentar. Né? Eu acho que o retorno financeiro é consequência de um trabalho bem feito. Né? Eu lembro uma vez uma discussão que eu tive com um cliente, uma vez que chegou com a receita, que estava numa dose errada e aquela dose ia fazer mal para o paciente. Eu expliquei e falei que não poderia atender, que ia fazer mal. E o rapaz disse assim, chama o dono, porque o dono vai me atender porque o dono quer dinheiro. É engraçado o machismo aí, o dono. Né? Aí eu estendi a mão e falei, prazer, dona. A dona sou eu, isso aqui é uma empresa, concordo com o senhor. A gente tem fins lucrativos, mas jamais às custas da sua saúde. Né? Então aquilo foi impactante para o rapaz. Falei, para você eu não sei, mas para mim você é mais importante do que o seu dinheiro. E eu sempre disse e digo isso para todos os meus funcionários, a gente lida com a vida das pessoas, a nossa satisfação é ver mudar a vida das pessoas. Né? Saber que com minhas fórmulas eu consigo mudar a vida de alguém, não tem dinheiro que pague. Dinheiro é consequência de um serviço feito com amor. Quando você faz algo que você ama, você faz bem feito. Quando você faz bem feito, não tem essa ou aquela profissão que vai te fazer chegar no sucesso. Né? Eu acho que o sucesso está dentro de você, está na sua realização. Um dia desse me entra uma senhora que ela tinha 15 anos que ela não mexia o dedo, já com remédios pesados, tudo. E eu fui explicar que eu trabalho recuperar funções do corpo, tudo. 6 dias depois de tomar o remédio, uma senhora mexicana que estava aqui de férias, foi ver um remédio para o filho, para outra coisa, conversando, a gente fez a fórmula dela. Aí ela sentou, eu estava atendendo alguém, ela sentou lá do fundo e ela fazia assim para mim. E ela estava chorando para me dizer, tem 15 anos que eu não mexo meu dedo. Então, como eu consigo mensurar isso em dinheiro? Como eu consigo não dizer que isso é sucesso, que isso é realização? Então, para mim, mudar a vida dos outros, com certeza é realização. Dinheiro é consequência disso. Como é que eu vou falar o quê? Depois disso... É para assinar onde? A gente assina embaixo. Mas é nesse nível. Eu acho esse, quando eu falo que eu nasci para a saúde, eu acho que esse é o perfil do profissional da saúde. A gente primeiro quer ver o outro bem, a nossa realização... O olhar é sempre para o outro, né? Para o outro. E eu brinco, que eu digo que dentista é meio doido, assim, meio maluco, porque ele fica feliz quando o trabalho dele não aparece. Olha que legal. Porque se você veio para reabilitar um sorriso, o mais natural possível é o que é o belo. Então, Sim. Quanto menos meu trabalho aparecer, quanto menos alguém souber que isso é uma prótese, melhor foi o meu trabalho. Sim. Quanto mais natural eu fizer uma harmonização nesse paciente e que ninguém saber o que ele fez, só sabe que ele está mais bonito, melhor é o meu trabalho. Então, é esse doar para o outro, é esse olhar para o outro que faz com que eu me sinta uma mulher de sucesso. Então, é isso, é o cuidado. E como a Natasha falou, lógico que a recompensa tem que vir. Aprendendo muito com as histórias de vocês. Eu queria também saber de vocês, que ainda há pouco a doutora Natasha acabou falando, sobre a questão do machismo, que é encontrado em todas as áreas, não somente na área da saúde. Mas como vencer esse machismo? Porque às vezes até nós mulheres, né, somos um pouquinho... Olha, eu vim de uma família completamente machista, né? Eu tenho 4 irmãos homens e um pai e mãe machistas, então eu fui criada numa cultura de que eu não podia muitas coisas porque eu era a menina da casa. Eu lembro de um dia, Artemisa, com 13, 14 anos, que eu entreguei um boletim para o meu pai. Eu estudava numa das escolas mais rigorosas da cidade, né?
E o boletim veio inteiro com médias, 10. E eu entreguei pro meu pai, sabe o que ele falou? Bonito. Mas de que adianta isso se a louça tá lá na pia? Vai lavar. Você é mulher. Então, assim, eu tinha que ser dona de casa primeiro. Enquanto todos os meus irmãos ganharam carro com 15, 16 anos de idade, eu sequer fui ensinada a dirigir porque eu era mulher. Então, eu já vim do berço tendo que provar. E hoje, eu, Natasha, empresária, é engraçado que eu lido com beleza, com dermatologia, com estética, com saúde. Então, eu acabo tendo que andar bem vestida, bem apresentada. E aí você fica numa situação que você tem que provar 2 vezes que você é competente o suficiente para você estar no lugar que você está. Porque se você é mulher, se você está bem vestida, se você é bonita, não, você daí fez alguma coisa para estar ali. Então, é muito comum esse olhar de julgamento. E como eu já vim com ele do berço, eu acho que hoje eu consigo lidar muito fácil com isso. Eu até faço aquelas brincadeiras, aquelas piadas. Tem hora, e eu digo assim, tudo tem vantagens na vida. Tem hora que o machismo vem e você tem que se impor, tem que falar grosso, tem que botar limite. Tem. A questão de respeito, né? Tem hora que a gente pode fazer uso das vantagens de ser mulher, né, daquela doçura, daquele charme, que a gente vai conseguir alguma coisa mais fácil, pedindo com A jeitinho. gente precisa também da parte feminina, da suavidade, né? Então eu acho que assim, a vida tem dificuldades em todos os aspectos. Se eu for enxergar só o machismo e me afundar nele, eu vou lá junto e me afundo junto. Então eu prefiro tentar sair disso e olhar todas as oportunidades, ver como eu vou jogar conforme cada situação. Aqui é um pouco machista, deixa eu me impor. Opa, aqui eu posso dar um jeitinho, então vamos com jeitinho que a gente consegue. A senhora também já encontrou várias oportunidades, assim como a doutora Natasha? Engraçado, eu ouvindo a Natasha falar, são 2 realidades totalmente diferentes. Então, assim, eu vim, na verdade, da minha família, eu sempre fui muito estimulada. Eu era a única filha, eram 2 meninos e eu os meninos. Mas meu pai e minha mãe sempre me estimularam a estudar. Meu pai sempre falava que a única coisa que ele tinha para deixar era o conhecimento. E às vezes ele brincava, dias de domingo, ele dizia assim, põe essa menina para cozinhar, ensina essa menina a cozinhar. Mãe, não, ela tem que estudar, ela não tem que ir para a cozinha. Aí ele brincava, dizia assim, vai dar ruim no casamento. Aí, era o problema dela. Quando eu comecei a namorar com meu marido, era ele que cozinhava. Era ele que ficava cuidando da cozinha e hoje ainda é assim, né? E aí ele dizia assim, a mulher arrumou até um homem para cozinhar para ela, mas ela não vai cozinhar. Mas eu sempre recebi esse estímulo e aonde eu fui, eu sempre fui muito bem recebida. Eu não tive nunca passei por isso que a Natasha passou, né? Então, assim, eu me sinto uma privilegiada. Sempre tive muito estímulo. Eu coordeno 40 turmas de ortodontia. Estou na 40 turmas de ortodontia. Eu sou a única mulher. E eu sou a coordenadora. E os outros são... Os professores foram meus alunos e hoje eu fiz a minha equipe. Então, assim, eu tive realmente... eu não tive essa experiência e eu tenho um relacionamento muito bom nessa parte. A gente fica feliz de ver que muita coisa já mudou, mas a gente sabe que muita coisa ainda precisa ser mudada. Não é fácil, né, ser mulher, como a Natasha disse, né? A gente ainda precisa muitas vezes comprovar, né, o nosso talento, enfim, a nossa experiência e, logicamente, usar também a nossa parte, né, que nos cabe, que é bonita. Tem que fazer uso. Tem que fazer uso também. Bom, o nosso papo está chegando no finzinho, mas eu não poderia deixar de lembrar que vocês duas são 2 homenageadas da exposição Elas. Eu queria que vocês contassem um pouquinho dessa experiência. Natasha, sei que já conhece o Wesley há muito tempo. Doutora Mili também. Gostaria de saber dessa experiência de participar da exposição e como foi ser fotografada por ele. Eu queria saber quem é a Natasha na exposição Elas. Olha, ser fotografada pelo Wesley é sempre maravilhoso. O simples fato de ser ele tirando a foto, a gente já se sente extremamente lisonjeada. É um profissional
espetacular, né? E sim, é a segunda vez que eu participo de uma homenagem do Wesley. A primeira foi ano passado no The Doctors, né? Que era para profissionais da saúde de destaque. E foi a primeira experiência com ele. Nas duas, a gente percebe assim, uma diferença muito grande de posicionamento. A partir da hora que você passa por uma experiência dessa de homenagem de um evento do Wesley, você percebe que as pessoas dizem, uau, você é uma das homenageadas, você está ali, né? Então, o Wesley é um profissional extremamente admirável e a gente se sente honrada de participar desses eventos. A Natasha que está ali, dessa vez é a Natasha mulher, a Natasha mãe, né? A Natasha menina, moleca, né? É a Natasha de verdade. Da outra vez foi a Natasha profissional, né? Dessa vez veio a Natasha mulher, que eu acho que a gente tem todas essas faces, né? E quanto procurar, a gente ainda tem mais para mostrar. É a vida da mulher, né? Wesley é muito sensível. Verdade. Captou a doutora Mili como? Captou justamente esse lado o meu eu apareceu. A sua Sem essência. máscara, a minha essência. Eu até brinquei com ele que eu falei assim, tirei foto com óculos e foto sem óculos. E é muito fácil fotografar com ele, né? Ele deixa ele justamente faz essa captação. E engraçado que eu falei, ele me mostrou as fotos, eu falei, não, eu sou de óculos. Eu quero que apareça quem eu sou. A minha essência é essa. Eu não sou, não é uma máscara. Essa sou eu. Aí ele está valendo. Então, isso aí, eu também me senti assim muito honrada pelo convite e realmente é muito fácil se deixar fotografar por ele. Isso daí é a qualidade do profissional. E agora, para a gente encerrar, de verdade, perguntei para todas que passaram por aqui, se você tivesse um superpoder, Uau! pelo menos, qual seria? Que Todas dúvida ficaram cruel. assim, todas. Eu acho que teletransportar. Verdade. A Natasha é isso mesmo. Muito eu queria ser onipresente. Sim, seria muito bom, né? Enfrentar esse trânsito Esse daqui. teletransporte aqui. Imagina que maravilha, poder estar em qualquer lugar do mundo, a qualquer tempo. Sim. Mas assim, teletransportar com a família junto. Eu pensei mais no dia a dia, sabe? Porque a gente enfrenta esse trânsito, meu Deus. Eu preferia ter pelo menos assim, umas 3 de mim, assim, né? Dividir, eu pudesse, multiplica e aí vamos dar conta. Deixa essa aqui em casa. Deixa essa em casa, deixa essa no Essa trabalho, essa fórmula ainda passeia. Essa não vai para a consegui faculdade, fazer. lá da aula, né? E a outra vai passear. Se eu Essa pudesse me fórmula dividir. ainda não consegui fazer, Então. queria. Algumas fórmulas ainda não deu certo. Bom, eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês no Papo Entre Elas. Foi super divertido, adorei conhecer mais um pouquinho da parte profissional. E eu queria que vocês deixassem as suas mensagens para essas mulheres, né? Já que nós estamos no mês da mulher. Queria agradecer o convite, agradecer a exposição, agradecer a homenagem e dizer que, assim, a gente pode tudo, né? Mulheres, homens, indivíduos, pessoas, a gente pode tudo que a gente acredita. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é acreditar em você. O resto é consequência do que você vai fazer uma vez que você já está sentindo isso. Porque se nem eu acredito em mim, quem que vai acreditar? Então, acredita em você, vai lá e faz. E se puder, ignora todo mundo. Como eu costumo dizer, Artemisa, ninguém está pagando as contas. Então, vai e faz. O pessoal vai falar de qualquer jeito mesmo. Então, seja feliz, acredite em você e vá. Muito obrigada pelo papo, foi muito bom, Artemisa. Obrigada a participação pelo Elas. E assim, dando um gancho no que a Natasha falou, eu tenho o direito de fazer tudo, mas vamos começar primeiro olhando para dentro, descobrindo quem nós realmente somos e qual a nossa capacidade de desejar, porque eu primeiro preciso saber do ponto de partida, aonde eu estou, o que eu desejo, e aí o céu é o limite. Gostaria de agradecer novamente a participação de vocês. Eu conversei com a farmacêutica Natasha Maier e também a ortodontista
Mili Moutinho. Bom, o papo entre elas fica por aqui, mas a gente volta no próximo episódio. Até lá!